Oi gente, eu sou a psicóloga Nancy Capretes e neste vídeo eu vou falar sobre obediência das crianças. Você acha que seus filhos são obedientes ou desobedientes? Você sabia que tem coisas que você faz que os tornam mais ou menos obedientes? Vamos ver um pouquinho disso. Se você gosta de conteúdos sobre psicologia, comportamento humano e educação, acesse meu site, Doutora Nancy Capretes, e se inscreva no meu canal no YouTube, Doutora Nancy Capretes, e curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu acho engraçado como as pessoas avaliam as crianças que obedecem e aquelas que não obedecem. As que obedecem, que seguem as ordens, as regras, as orientações que lhes são dadas, são chamadas de anjinhas, são boazinhas, educadas. Já aquelas que não obedecem e que se desafiam, se opõem, já são tratadas como demônios, malcriados, sem educação, os verdadeiros capetinhas. A gente precisa reconhecer que mesmo havendo interação entre as características genéticas da criança e as condições sob as quais ela vive, a forma como ela se comporta tem um componente que é muito importante, que é como ela é ensinada, como ela aprende ao longo do seu desenvolvimento diante de algumas situações e diante de algumas pessoas a se comportar. O comportamento é aprendido. Isso não quer dizer que é só observado e copiado. Observamos, imitamos, mas a forma como nossas ações interagem com as condições do ambiente e as consequências que as ações têm no ambiente é que vão construindo um padrão de comportamento, incluindo o comportamento de obedecer. Quando os pais dão instruções, ordens, direcionamentos ou fazem pedidos, eles esperam que seus filhos sigam as ordens, atendam os pedidos, ou seja, obedeçam. E a obediência realmente ajuda no desenvolvimento. Por exemplo, é muito útil na obtenção de autonomia e autocontrole das crianças. Alguns fatores influenciam na obediência das crianças, eu vou falar sobre eles com vocês. Primeiro, pensa no quanto a criança já consegue se comunicar, porque quanto maior é o seu vocabulário, mais ela está apta a compreender o que é dito e, consequentemente, a seguir as instruções que ela recebe. Outro fator que facilita a obediência: pedidos breves, diretos, descritivos. Então, peça de forma clara, curta e direta e valorize a emissão da resposta desejada. Os pais podem também esperar um tempinho, mais ou menos aí no mínimo 5 segundos, para que a criança consiga seguir a instrução que foi dada. Elogios, abraços, beijos e descreva sempre que possível as consequências naturais do comportamento executado. Por exemplo, se você pediu para guardar os brinquedos e a criança guardou, ou você está pedindo ainda, você já pode falar. Os brinquedos que são guardados, eles ficam mais fáceis de ser achados, encontrados novamente quando ela quiser brincar com eles. E também evita que sejam pisados, estragados e acabem machucando alguém. A obediência infantil, então, está bem relacionada ao uso de instruções diretas, que especificam o comportamento que você quer que a criança emita. Mas o fator para ter em mente é que a obediência acontece mais em lares em que os pais reagem prontamente, de forma consistente, ou seja, tem mais ou menos a mesma reação sempre e, claro, que seja apropriado ao comportamento infantil. Isso significa que, diante das reações dos seus filhos de verbalização, ações, e que sejam de forma pró-social ou pelo menos neutra, os pais devem reagir com aprovação e reconhecendo seus filhos. Reconhecer o que o filho fez, então esse reconhecimento, apontar que o que ele fez foi dentro do que você esperava, ele obedeceu a sua instrução ou orientação, parece bobo, mas é bastante importante para manter então os seus filhos se comportando de forma obediente. Quando os pais não fazem essa diferenciação clara dos comportamentos infantis, a criança não entende bem como que é esperado que ela se comporte e aumenta então a chance
de serem mais desobedientes. Então, essa manutenção de como os adultos reagem é bastante relevante. Então, a obediência infantil, a gente pode concluir que está bastante relacionada às práticas parentais. E quanto mais práticas positivas, mais obediência. A gente vai falar sobre as práticas parentais positivas e também aquelas que não são muito indicadas num próximo vídeo. Também devemos considerar o seguinte fator: quando as famílias vivem sob condições estressantes como desvantagem econômica, conflito conjugal, falta de uma rede social de apoio, há uma tendência dos pais responderem apenas a comportamentos indesejados das crianças. Essas condições ruins de vida também aumentam a probabilidade dos pais perceberem como negativos alguns comportamentos neutros das crianças, ou mesmo comportamentos apropriados delas, mas que são vistos por esses pais como aversivos, irritantes e até problemáticos. Por exemplo, não é difícil a gente ver uma criança que está dentro de um ônibus ou na praia cantando e os pais ficam insistindo para que ela fique quieta. Ela não está fazendo nada que a gente possa considerar de errado, mas os pais estão cansados, estão preocupados com outras coisas, naquele momento não querem interagir com a criança dentro dessa atividade, que ela traz de cantar, por exemplo, E aí a gente vê pais dando broncas, brigando com a criança, E aí vão considerar ela desobediente, sendo que ela estava tendo um comportamento que a gente pode considerar como neutro ou até mesmo apropriado, Mas foi interpretado de uma maneira ruim, porque para os pais, eles estavam sob controle de outras coisas e não sob controle daquela situação especificamente, e aquilo não pareceu apropriado em relação a como eles estavam se sentindo. Então, condições ruins de vida, como os conflitos, problemas financeiros, isso tudo pode atrapalhar um pouco nesse sentido. E aí fica, o que a gente entende, que as reações dos pais são bastante importantes. Então, sem reações adequadas dos pais aos comportamentos que são positivos das crianças, fica mais difícil elas conseguirem ser obedientes. O último fator que trago aqui, que interfere na obediência infantil, é que os pais tendem a utilizar estratégias com o objetivo de diminuir ou eliminar alguns comportamentos da criança considerados como inadequados ou indesejáveis, bem como incentivar ou favorecer a ocorrência de comportamentos adequados. Quando os pais estão atentos aos comportamentos apresentados pela criança e apresentam regras claras com consequências consistentes, ou seja, sempre é esperado que os pais reajam daquela forma, produzem obediência comprometida nos filhos. O que é essa obediência comprometida? É que os filhos vão demonstrar uma disposição para cooperar. Por outro lado, quando os pais reagem aos comportamentos inadequados dos filhos, com punição física, como dar umas palmadas, ou com privação de algo, como deixar sem sobremesa, sem mesada, sem celular, sem internet, sem poder brincar, sem poder encontrar os amigos, o que eles produzem? Uma obediência que é situacional. O que é essa obediência situacional? Os filhos só obedecem pela expectativa da punição, ou por uma expectativa de ganhar ou perder presentes ou privilégios. E aí o que a gente observa? Comportamentos como fugir da situação. Alguns filhos, crianças reagem xingando, agridem, ficam com raiva, ou sentem medo ou mesmo ansiedade diante dessas situações. Vocês devem estar pensando, essa psicóloga é doida, Então, se a criança está fazendo alguma coisa errada, eu não posso fazer nada? Calma, gente, não é assim. Vamos pensar em algumas possibilidades. A minha preocupação é que vocês tenham ferramentas para reagir de uma forma que seja mais produtiva para um bom desenvolvimento, para um desenvolvimento saudável e para uma interação saudável entre pais e filhos. Então, o que é melhor? Eu recomendo ajudar a criança a desenvolver outros comportamentos que tenham a mesma função daquele comportamento que a gente não quer que aconteça. Por exemplo, uma criança pequena que está lá rabiscando a parede e você não quer que a parede seja rabiscada,
você pode oferecer um papel e explicar brevemente, de acordo ali com a idade da criança, né, por que que nós não rabiscamos as paredes. Mas você está oferecendo o papel, que é um lugar onde ela pode rabiscar. Então veja como há uma inversão aí do foco que você dá, e aí você estimula ela a realizar aquele comportamento, mas de uma maneira desejável. Você está instruindo, ensinando algo bom para o seu filho. Os pais que batem e depois demonstram afeto criam um grande problema emocional e de relacionamento nos filhos, pois eles aprendem que amor, cuidado, carinho, atenção são normalmente demonstrados com raiva, xingamentos, palmadas, gritos, descontrole emocional. Ou seja, a mensagem passada é que as pessoas com relação íntima têm autorização para esses comportamentos, porque é feita a associação entre gostar e agredir. Essas associações vão aumentar as chances de futuros relacionamentos nesses mesmos padrões. Para favorecer a obediência, também funciona controlar o ambiente. Eu digo que os pais precavidos são os mais espertos, né? O que é esse controle do ambiente? Você arranjar as coisas de forma que a obediência seja mais provável de acontecer. Por exemplo, se você não dá guloseimas, né, não deixa a criança acessar guloseimas antes do almoço, lógico que você vai aumentar a chance da criança sentar-se à mesa quando é chamada, porque assim ela não está com a barriga cheia de guloseimas, ela já pode estar com fome, ou o cheiro da comida vai despertar fome e interesse dela para ela sentar à mesa e comer. A gente trabalha com probabilidades, então você tem que arranjar também, né, o seu ambiente para aumentar as chances da obediência acontecer. É algo que é simples de fazer se você pensar um pouco, se organizar e trocar algumas ideias com outras pessoas, se você sentir necessidade. Vocês viram quantas coisas influenciam a obediência das crianças? E olha que eu só fiz um resumo. Se você achou que essas informações foram interessantes, comenta aí pra mim o que você tem percebido em relação ao que você faz que ajuda a seus filhos serem mais obedientes, tá bom? Nós vamos falar no próximo vídeo sobre as práticas parentais, né? Como é possível ter interações mais saudáveis, que promovam um bom desenvolvimento infantil e para que vocês possam criar seus filhos de uma maneira mais descomplicada. É bom ter essas informações, então, sobre as práticas parentais. Você observar o que pode ser mudado. Sempre há algo que possa ser mudado, né? Então, se animem que há essa possibilidade, tá bom? Você pode fazer muita diferença. Até mais!